Unidade 2, Energia, Conservação e Transformação. Aula 6.1, Conteúdo: Divisão celular, mitose. Habilidade: descrever as etapas da mitose e a função desse processo biológico. Explicar a importância do processo mitótico para o organismo. Boa noite a todos os nossos alunos da EJA, primeira fase. Boa noite aos nossos professores presenciais. Estamos aí para mais uma aula de biologia. Vocês viram aí que hoje a gente vai falar sobre o processo de mitose. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho o nosso conteúdo ou os nossos conteúdos da aula passada. Na nossa aula passada a gente falou sobre o núcleo celular, o núcleo da célula, esta parte que está em destaque aqui, não é? A gente já falou sobre membrana plasmática, sobre o citoplasma e as suas organelas, e na nossa última aula a gente falou sobre núcleo celular. Bem, o núcleo ele tem a função de comandar a célula, porque aqui nós temos o DNA, o material genético, é ele que vai comandar toda a nossa célula, né, dizendo quais as proteínas que a gente vai precisar. Aqui o núcleo, como a gente pode observar, nós temos uma membrana que está revestindo o núcleo aqui, ó, gente, é a carioteca. A carioteca, ela vai estar presente nas células que têm um núcleo individualizado, chamadas de células eucariontes, enquanto que nas células procariontes a gente não vai ter carioteca. Aqui em destaque, né, parece uma gema de ovo, me deu até fome agora de comer aquele ovo frito com farinha. Então, aqui nós temos o nucléolo, que é essa região mais concentrada, beleza? A gente também falou, não é falando aqui em núcleo, nucléolo, DNA, a professora Gisele falou aí, não é, sobre o processo de duplicação do DNA, por exemplo. Então, nós temos o DNA, que é esta molécula aqui representada duas vezes, parece aqueles cabelinhos, né, encaracolados, porque aqui, ó, o DNA, gente, ele é dupla hélice, ele vai ter duas partes que se complementam e aí elas são retorcidas em si mesmo, por isso que tá como se fosse aqui uma espiral. Bem, o DNA ele pode se duplicar, então eu tenho um DNA e ele se duplica, forma outro DNA, ok? E o DNA ele pode pegar só uma parte dele, fazer uma cópia, chamado de RNA. E esse RNA vai lá para o citoplasma e vai, ó, ele é o código para formar a proteína, ok? Então, olha só, nesse processo aqui, ó, do DNA formando um outro DNA, que a gente chama de duplicação. Então, a professora Gisele explicou como é que ocorre a duplicação, não é? Primeiro o DNA, ele vai ter aí que se abrir uma parte, algumas proteínas vão estar segurando aí a parte do DNA, enquanto ele vai montando outro, ok? E hoje, na nossa aula, a gente vai ver por que é importante o DNA se duplicar, para que serve, tá bom? Mas aí são cenas já dos próximos capítulos, tá bom? Gente, sempre relembre também de revisar. Em casa, olha as suas anotações, dá uma olhada nas cartelas. A gente tem vários alunos que salvam as nossas cartelas aqui no celular. Aí, de vez em quando, dá uma olhada, que é para a gente poder também estar sempre aí com o assunto quente, o assunto fresco na nossa cabeça, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, se você pudesse se duplicar, o que a outra pessoa faria no seu lugar, não é? Normalmente, quando a gente pensa em se duplicar, como a gente está vendo esses gêmeos idênticos aí, não é? A professora Gisele, inclusive, sempre quis ter trigêmeos, não foi, professora? Mas aí, graças a Deus, só veio um também, né, professora? Mas o sonho dela ainda é que vale por 3, inclusive. Mas, quem sabe aí, a professora Gisele não realiza o seu sonho de ter trigêmeos, não?
Muito bem, gente. Se você pudesse se duplicar, o que a outra pessoa faria no seu lugar? Normalmente a gente pensa assim, que a gente pode fazer, sei lá, uma coisa meio chata, não é? Não sei. Tipo, sei, aqui em Manaus, pegar ônibus. Pensando numa coisa triste é pegar ônibus. Não deixa a outra pessoa pegar ônibus e aí eu fico aqui só de boas. Daqui a pouco a gente vai compartilhar isso na interatividade. E por que eu coloquei no desafio do dia duplicação de pessoa? O que tem a ver, não é, professora? Bem, gente, olha só o que acontece com as nossas células. Ó, dá uma olhada aí, ó. As nossas células, gente, é isso que a gente vai estudar hoje. As nossas células, elas se duplicam, elas se dividem, elas se multiplicam. Esse processo é aquele típico processo que o pessoal diz assim, quem divide, multiplica. Não é? Esse processo mais ou menos assim, quem divide, multiplica. Então, eu já tô te dizendo que as nossas células, elas se dividem. Como assim? Tem uma célula e aí essa célula vai formar outra célula. Tá bom? É isso que acontece. Também chamado de multiplicação celular ou de divisão também, gente, porque ela vai acontecer um processo, que é isso que a gente vai estudar hoje, e elas vão se separar. Então, partindo desse ponto, é uma divisão. Ou eu posso ter uma célula e formar outra célula. A partir desse outro ponto, é uma multiplicação. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa cartela. Olha aí, ó, as células se dividem ou duplicam, né? Foi exatamente isso que eu estava aí falando para você. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Então, ó, as células se dividem ou se multiplicam para formar novas células, ok? Estas células, essas novas células crescem e tornam-se idênticas à célula original. Com esse processo, o nosso corpo cresce e quando está estabilizado, o corpo se renova. Então, este processo é chamado de divisão celular. Então, olha só, gente, as nossas células, elas se multiplicam ou se dividem. Vou colocar multiplicação. As células, elas vão se multiplicar. Então, tem uma célula, nós inclusive começamos só com uma célula, né? A união aí do espermatozoide com o óvulo, eu tenho a fecundação, então todos nós começamos só com uma célula. Essa célula ela vai se multiplicando. E ao passar da nossa vida, as várias células continuam se multiplicando até formar um novo ser. Quando já estabilizou esse novo ser, quando ele já cresceu, quando ele já atingiu o máximo aí de crescimento, as células precisam continuar se multiplicando, porque elas precisam se renovar, ok? O nosso rosto, por exemplo, ao longo de até uns 60 anos, a gente muda muito de face, né? A gente muda muito de aspecto. Então, o que é isso? As nossas células, elas estão sempre se renovando. Ok? Então, se elas estão sempre se renovando, elas estão sempre se dividindo, estão sempre se multiplicando. Como exemplo, eu coloquei aqui, vamos dar uma olhada na nossa imagem, vou até aumentar aqui um pouquinho. Ok? Olha aqui a professora Gisele, quando eu era criança. Professora, peraí que eu vou colocar maior, né? Maior pra gente ver mais a professora Gisele. Peraí, hein? Cadê? Olha aí a professora Gisele, desde criança já gostava de biologia, né, professora? Olha aí a professora Gisele já lá no meio do mato, né? E quando ela cresceu, o que ela fez? Continuou no meio do mato. Essa gravação, inclusive, foi lá no Jardim Botânico, né? Ok, onde tem lá as Vitórias Régias, lá no MUSA, Museu da Amazônia. Vale a pena quando você vier em Manaus conhecer. E esta daqui, oxe, meu Deus do céu, era tão quietinha. Sou eu, gente, quando eu era criancinha, aos 2 anos de idade. Todo mundo quando vê essa foto fica perguntando, quando tu tinha 5? Não, 2. Só 2 anos aqui, acredita? 2 anos aqui, eu já era grande. Sempre fui. Enfim, vamos lá. E aqui, né? Aqui no centro de mídias, inclusive, eu tirei essa foto aqui para bagunçar aí com um colega aí, tem aqueles negócio de motoqueiro, né? A senhora sabe pilotar, a professora? Não, mas aí eu aprendo qualquer dia desses. Então, gente, olha só, para que serve essa multiplicação das nossas células? É exatamente para isso, para a gente crescer. E quando a gente já cresceu?
Elas vão servir para renovar o nosso corpo, continuar renovando, continuar com a pele aí belíssima, continuar com os nossos ossos. Tudo, gente, tudo se renova, graças a Deus. Ok? Então, é para isso que a gente serve. E o nome desse processo, gente, é de divisão ou de multiplicação celular. Nesse caso, as células que a gente vai ver hoje são células que formam o nosso corpo. Então, a gente vai ver o processo de mitose. Mas antes, vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Então, olha aí, gente. A gente já sabe que as nossas células se dividem ou se multiplicam, certo? E aí é o seguinte, as células, elas têm um ciclo de vida, igual aquele lá que a gente vê quando a gente está na quarta série, mês de março, a professora fala assim, que nós temos o ciclo da vida. Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Esse é o ciclo da vida, não é? Nasce, cresce, reproduz, envelhece, agora envelhece e morre, não é? A célula, ela também tem um ciclo de vida, ok? Que é esse que a gente vai ver. E dentro desse ciclo de vida é que a gente vai ver o que acontece com as nossas células. Então, vamos dar uma olhada aqui de novo. Então, olha aí, ó, a divisão da célula faz parte do que os biólogos denominam de ciclo celular, que se divide em duas etapas principais, a divisão celular e a interfase. Não é interfase, é interfase, aí no caso está sem acento. Então, olha só, gente, deixa eu explicar para você. Então, olha só, isso daqui é o ciclo de vida da célula, tá? O ciclo, a palavra ciclo, inclusive, é porque sempre vai voltar a acontecer, tá bom? Por isso que o nome é ciclo, sempre volta a acontecer. Então, olha só, a célula, ela tem duas fases. A primeira fase, que é esta aqui, ok? E a outra fase, que é esta aqui, ó, que tá em outra corzinha. Beleza? Em outra cor. Aqui eu vou chamar de processo mitótico ou de mitose, e do outro, ou também chamado de divisão celular, e aqui é que eu vou chamar de interfase, tá bom? Interfase, colocar de outra cor aqui, ó, interfase. Beleza? Então, o que eu quero dizer? Que a célula, ela vai passar por um processo da vida dela. Dentro desse processo é que a gente vai ter a divisão celular, ok? Vamos dar uma olhada, o que é a interfase? Vamos dar uma olhada aí. Bem, gente, a interfase, ela tem três partes principais, ok? Vamos dar uma olhada. O G1 da Globo, professora, G1, né, da Globo? Não. É o GAP1, parada 1, o S de síntese e o G2, beleza? Então, olha só, gente, a nossa célula, ela no G1, o que ela vai fazer? Ela vai preparar para a síntese ou duplicação do DNA. Lembra que a professora Gisele falou sobre duplicação do DNA? Então, eu tenho uma célula. Essa célula tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lá dentro do núcleo dessa célula eu tenho um DNA, ok? Lembra que o DNA é minha molécula da vida, é a molécula que vai comandar aí todo o meu corpo, ok? Então eu tenho uma molécula de DNA, beleza? E aí, no GAP1, a célula vai começar a se preparar para duplicar esse DNA. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Então, primeiro ela se prepara, depois ela duplica, síntese ou duplicação do DNA. Então, deixa eu colocar aqui, ó, tá aqui o meu DNA, ok? Primeiro a célula vai se preparar, depois ela vai fazer a duplicação do DNA. Então, agora eu não tenho mais um DNA, mas eu tenho duas moléculas de DNA. Depois que a célula tem duas moléculas de DNA, ela começa a se preparar para a mitose e para a síntese de alguns componentes, ok? O G é de gap. Gap significa no inglês intervalo, né? Em inglês, gap, intervalo. Então, olha só, gente, o que eu quero que você observe? A célula, ela vai se duplicar, certo? Quando ela se duplica, o DNA
vai ficar num vai ficar com DNA e a outra também vai precisar do outro DNA. Só que esses dois DNA são cópias um do outro, ok? Por isso que a primeira coisa que a célula faz é a duplicação aí, ó, do DNA. Então, na interfase, o que que ele faz? Ele duplica o DNA, beleza? Depois que duplicou o DNA, já tá aqui, prepara. Agora a gente vai entrar no processo de mitose. Vamos dar uma olhada aqui, gente? Olha só, aí na interfase, eu tenho a preparação da célula, para a duplicação do DNA. Eu duplico o meu DNA e em seguida vamos começar aí para o nosso processo de mitose. E o que é o processo de mitose? Gente, olha aqui nos meus olhos verdes. Bem, o processo de mitose é exatamente este aqui, ó, em que eu começo com uma célula, lembra que essa célula também tem 2 DNA. E ela vai passando por um processo aqui, ó, em que quando eu chego lá no final, eu não vou ter só mais uma célula, eu vou ter 2 células, ok? Então, o que é o processo de mitose? O processo de mitose é o processo em que eu vou dividir as células ou que eu vou multiplicar as células. Lembrando que esse processo aqui de mitose, ele serve para formar as células do nosso corpo. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco, quando você vê a aula com a professora Gisele Palmeiras, você vai ver o processo de meiose. O processo de meiose, ele forma as nossas células sexuais. Aqui não forma células sexuais, não forma espermatozoide e óvulo. Aqui forma as células do meu corpo, ok? Células do meu corpo. Beleza? Ok? A gente vai ver agora cada uma dessas fases aqui, tá? Professora, eu preciso decorar. Gente, você que quer continuar os seus estudos, não é? Super recomendo para você, no final do ano, bem que vocês vão estar terminando só o 2º ano, mas ano que vem, no 3º ano, você vai precisar fazer algumas provinhas. Faça o vestibular. A gente tem vários casos. Ai, mas eu estou na EJA. E daí? Nós temos professores aqui no Centro de Mídias que continuaram seus estudos, que hoje estão dando aula, que também fizeram EJA. Isso não é impedimento para ninguém. Então, no vestibular, constam algumas questões, normalmente o vestibular, por exemplo, da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, algumas questões como dessa daqui, gente, de divisão celular. Então, é bem importante também que você aprenda e que você memorize as fases. Beleza? Então, a gente, ó, todo esse processo aqui, chamado de mitose, que é o processo de multiplicação das nossas células do corpo, ok? A mitose, mita! Depois a professora Gisele vai falar sobre a meiose. E a meiose, meia, metade. Então, vamos começar. Primeira fase da mitose. Dá uma olhada. Chamado de prófase. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui nos meus olhos verdes. O nome da fase é prófase. Fala aí junto comigo. Prófase. Não é profase. É prófase. Não é mais forte. Prófase. Não é profase. Não é. Quero ninguém na interatividade falando profase. É prófase. Vamos dar uma olhada, então, o que é a prófase. A prófase, gente, são quando os cromossomos, eles se descondensam. Quem, professora, se descondensa? Os cromossomos. Eu não lembro quem são os cromossomos. Então, peraí, deixa eu desenhar os cromossomos. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, uma cor diferente. Eu vou querer uma diferente. Verde. Então, olha só, gente. Lembra que o DNA, ele pode estar em formato de fios. Ok? Lembra quando a gente estudou núcleo celular? Formato de fios é chamado de cromatina. Só que esses fios, eles podem se enrolar. Quando eles se enrolam e eles ficam nesse formato de X, ó, eu chamo eles de cromossomos. Então, quando eu digo que os cromossomos se condensam, é porque eles vão ficar cada vez mais espiralados, beleza? Eles vão ficar cada vez mais, ó, condensados é menor. Eles vão ficar cada vez menores porque eles estão todos enrolados. Era essa palavra que eu queria. Enrolados. Então, olha só, os cromossomos vão se enrolar
vão se condensar, a gente não fala enrolar, né? Fica feio, fala condensar. E aí eu tenho o nucleolo, que você já sabe o que é, a carioteca, eles vão se desfazer. Então olha bem para cá, gente, olha só, olha bem aqui, ó. Ó, eu tenho aqui o meu núcleo celular. O meu DNA ele já está todo enrolado, ele está no formato de cromossomos, ok? Do outro lado, observa que eu tenho os tracinhos bem aqui, ó. Eu tenho os tracinhos. Aí, professora, eu não estou conseguindo ver. Vem aí onde eu estou apontando, azul, roxo, amarelo, verde, laranja, vermelho não, marrom, ok? Aqui, ó, a carioteca, ela está se desfazendo, o nucleolo também. Bem, gente, todas essas estruturas, nucleolo, carioteca, você já sabe, né? O nucleolo é aquela parte mais condensada do núcleo, mais escura. A carioteca é o que forma o meu núcleo celular. Então, o que eu estou falando? Na prófase, na preparação, antes da fase, que é isso, prófase, que significa antes, a carioteca se desfaz, o DNA, o cromossomo está ali super condensado, super enrolado, ok? Uma outra característica que eu quero que você observe aqui, vamos dar uma olhada? Outra característica que eu quero que você observe aqui, e aí eu vou dar uma aumentada, falei assim no português tão bem falado assim, sabe? Então, olha só, gente, o que eu tenho bem aqui na ponta? Bem aqui eu tenho umas organelas. Umas organelas, inclusive, que nós estudamos essas organelas, ok? Como se chamam essas organelas? Lembra? Não! Aí, ó, Isso, muito bem. Centríolos. Os centríolos, as organelas que nós estudamos lá, quando vimos citoplasma, eles estão presentes. Então, observa que os centríolos, aqui, ó, ainda na prófase, eles estão com os cabelinhos, bem aqui, ó, com os cabelinhos. Observa que os centríolos estão com os cabelinhos aqui, ok? Na verdade, o que o centríolo está fazendo aqui, gente? O centríolo, ele vai formar o que a gente chama de fuso mitótico. O que é isso? Os centríolos, eles vão começar a formar ao longo da célula como se fosse uma cadeia, assim, ó, como se fossem umas grades, na verdade, chamadas de microtúbulos, ok? Deixa eu voltar aqui para a imagem. Então, começam a se formar aí, começa a se formar o fuso mitótico. Então, eu tenho aqui, ó, esse fuso que está aqui, ele vai crescer na célula toda. Ele vai crescer, gente. Ele vai crescer, era como se fossem uns ganchinhos assim, como é que eu posso falar? Umas grades, não é? Que vai crescendo aí na célula toda. A gente consegue observar ele com mais carinho bem aqui, ó, na nossa próxima fase. Então, o que eu estou mostrando bem aqui, esses cabelinhos, ok, aqui, não, vou colocar mais grosso. Aqui, ó, formando na célula, que são os meus microtúbulos, cada fiozinho desse é microtúbulo, ok? Ou tudo é o fuso mitótico, tá bom? Então, muito bem. Aí a gente já entra na próxima fase da mitose, a metáfase. Metáfase é de meio. Por que meio? Porque os cromossomos, lembra, eu não tenho carioteca, os cromossomos estão ali sem carioteca e eu tenho aqui, ó, os cromossomos ficam no meio da célula. Bem aí, ó, de cores diferentes para você. Preto, laranja, amarelo, verde, verde de novo, verde, azul, azul e lilás. Vermelho não. Então, olha aí, gente. Os cromossomos, eles ficam no meio da célula. Então, acompanhe aí comigo o texto. Os cromossomos chegam na condensação máxima, eles ficam máximo enrolados. Os microtúbulos se ligam às cromátides, deixando os cromossomos no meio da célula. E o nome disso daqui, gente, ó, no meio da célula, é chamada de placa equatoriana, ok? Então, o que acontece aí, gente? Os cromossomos, eles começaram lá
Na prófase. Lá na prófase eles começaram a se condensar, aí o que eles vão fazer? Eles vão para o meio da célula, vão formar a placa equatoriana bem aqui. E o fuso mitótico vai se ligar aos cromossomos, ok? Então vamos dar uma olhada de novo aqui na nossa imagem, que esse meio aí que eu risquei bastante, amarelo, marrom, é chamado de placa equatoriana. Só que aí no nosso texto está escrito assim, os cromossomos chegam na condensação máxima, os microtúbulos, que são esses fiozinhos, se ligam às cromátides. Então vamos entender melhor quem são as cromátides, quem são os microtúbulos aqui na nossa imagem. Então a gente vai vendo devagarzinho. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha só, gente, observa que os meus cromossomos, eles são em formato de X, ó. Pá, vem um xizinho para cá e um xizinho para cá. Aqui no meio era como se eu tivesse um enforcamento nele, bem aqui no meio. Pode ser no meio, pode ser um pouquinho mais para cima, pode ser um pouquinho mais para baixo, mas no nosso exemplo está quase aqui no meio. O nome desse cinto que tem aí no meu cromossomo é chamado de centrômero, ok? É o centrômero, como se fosse centro. E cada pedaço, um pedaço desse lado e outro pedaço desse outro lado, é chamado de cromátide, tá bom? Então eu tenho cromátides, ok? Então eu tenho um lado de um cromossomo, o outro lado do outro cromossomo. Vamos continuar? Então, olha o que vai acontecer aí na metáfase, gente. Aí na metáfase, ó, os microtúbulos vindo aqui, cada um para o polo, os cromossomos vão ficar bem no meio, chamado de placa equatoriana. E observa agora, gente, os microtúbulos, essa partezinha amarela, eles estão se ligando ao meu cromossomo, ok? Eles estão se ligando aqui numa partezinha verde chamada cinetócoro. O que eu quero que você entenda? Primeira fase, prófase, o DNA se condensa. Segunda fase, metáfase, fica no meio. Os cromossomos ficam no meio. E aí, os microtúbulos se ligam a cada um, ó, uma parte de uma cromátide. Um vai se ligar de um lado e o outro microtúbulo vai se ligar de outro lado. Então, era como se eu tivesse aqui, e aí eu sou o cromossomo. E aí, de um lado, o microtúbulo tá se ligando aqui comigo, do outro microtúbulo tá se ligando aqui comigo. É isso que acontece aqui no meu cromossomo. Isso a gente vai entender por quê. Vamos continuar? Ok? Muito bem, olha aí, ó. Parou. Gente, é isso, para isso que serve. Um microtúbulo tá ligando de um lado, o outro tá ligando do outro, porque observa aqui, ó, que eles vão, ó, puxar. Cada cromátide, cada pedacinho do meu cromossomo vai para um canto da célula, que é a nossa próxima fase, chamada de anáfase. Então, primeiro eles ficam no centro da célula, depois eles são puxados um para cada lado. Olha aí, vamos dar uma olhada. São puxados um para cada lado, para daqui a pouco eles formarem uma nova célula, beleza? Vamos para a próxima fase da nossa mitose. Anáfase. Anáfase é o seguinte, gente, na anáfase, os centríolos se separam, separam as cromátides irmãs, migram, os centríolos se separam, deixa eu ler direito, né? Os centríolos se separam e as cromátides irmãs migram em direção aos polos da célula. Ou seja, antes estava tudo aqui, ó, estava todo mundo aqui no meio, se ligou os microtúbulos, cada partezinha, cada um lado, foi para um canto, ok? Eles cantaram a música lá do Reginaldo Rossi. E agora, cada um vai para o seu lado. O amor terminou? Não terminou, vai só começar esse amor aí da célula. Então, quando eu tenho a separação, um vai para um lado, o outro vai para o outro lado, eu tenho anáfase, ok? Primeira fase qual é? Prófase. DNA condensado. Primeira fase, DNA condensado, prófase, DNA condensado. Metáfase, os cromossomos no meio. Anáfase, separação dos cromossomos. Ok? Deu para entender? Faz junto comigo, então. Primeira fase, prófase, DNA condensado. Tem que fazer assim, professor? Ainda tem que balançar. Ok? Segunda fase, metáfase, os cromossomos ficam no meio. Depois, anáfase, ó, cada um foi para o seu lado. Beleza? Vamos para a próxima fase. Telófase.
Gente, na telófase, os cromossomos se descondensam. Eles estavam todos enrolados, eles vão voltar a se desenrolar, ok? A carioteca começa a se formar novamente. Então, observa que os meus cromossomos já estão um de cada lado. A carioteca começa a se formar, ok? Porque eu vou passar para a próxima fase. Telófase, a última, citocinese. Na citocinese, aí sim, eu já tenho a separação das duas células, gente. Ok? Já formei novas células. Enquanto o novo núcleo se forma, o núcleo da onde? Uma vai ficar com o núcleo aqui, a outra vai ficar com outro núcleo aqui. O citoplasma começa a se separar. Começa a se separar até formar duas células. Então, quando eu tenho a formação de duas células, aí eu já terminei o meu processo mitótico, ok? Vamos lá ver de novo. Prófase, o DNA condensado, começa a se condensar. Metáfase, os cromossomos no meio. Anáfase, puxa um para cada lado. Na telófase, mano, já vai partindo, ó, até chegar na citocinese. Partiu. Aí cada um foi para o seu lado, ok? Beleza, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Aí o que a gente está vendo? A formação de duas novas células. Gente, vamos ver todo esse processo mitótico de uma forma mais animada e de uma forma mais direta, não é? Direta. Então, olha aí, primeiro eu tenho a preparação, não é? Eu tenho a duplicação dos meus centríolos, eu tenho um par aqui de centríolos, depois eu vou ter a duplicação, vamos dar uma olhada, ok? Observa que os centríolos, eles vão começar a se posicionar um em cada parte da célula, como se fosse um oposto ao outro. Observa que o meu cromossomo aqui, ó, o meu DNA, perdão, vai começar a se enrolar, vai começar a se condensar, ok? Eu tive a preparação, a interfase. Agora vamos para a prófase. Aqui na prófase, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Ó, os centríolos vão começar cada um ir para o seu lado. Lembra que eles vão ficar de um lado que é para puxar, não é? Olha os meus cromossomos aqui, ó, se condensando. Carioteca já sumiu. Carioteca, ok? Olha, a carioteca já sumiu. E aí ele tá cada vez mais ficando enrolado, ficando naquele formato de X, ó. Parece até uns piolhos, né? Inclusive, quando a gente estava revendo, a professora Gisele estava dizendo que ela estava com saudade de uns piolhos, né? Que é um negócio de ficar coçando assim, né? Então, olha aí, gente. Formou aqui os cromossomos e a gente vai para a nova etapa, que é ficar no meio, ó. Metáfase, vamos lá. Olha aí os cromossomos já ficando no meio. Olha a formação dos microtúbulos aqui, ó. Os microtúbulos vão se ligar lá nos meus cromossomos, ok? Vamos continuar. E aí, cada um vai para o seu lado, ó. Puxou. Anáfase. Já estamos na fase da... Puxando, fase da anáfase, ok? E aí vai começar a dividir, ó. Telófase vai começar a dividir. A carioteca vai começar a voltar. Vamos continuar. Olha aí, ó. A carioteca vai começar a voltar até que a célula vai se partir totalmente. Quando ela se partir, então eu tenho aí já o fim do meu processo mitótico, ó. Pronto, e tenho a formação de duas novas células. Pronto, minha última fase, citocinese, ok? Espero que você tenha aprendido, hein? Vamos só dar uma olhada, relacionar esse processo de mitose, que é a formação das nossas células do corpo, com outro assunto, né? Mitose e câncer, o que tem a ver, gente? Vamos dar uma olhada? Gente, olha só, é o seguinte, as nossas células, elas estão constantemente se multiplicando. Então, vamos dar uma olhada aqui? As nossas células, elas estão constantemente se multiplicando. Deixa eu aumentar para a gente entender melhor. Então, olha só, gente, só que pode acontecer o seguinte, alguma célula nessa multiplicação pode ter um erro, né? Vamos colocar assim, pode ter um erro nessa duplicação do DNA. No momento que o DNA se duplicou, ele pode errar, ok? Quando eu tenho um erro nessa célula, aí eu vou formar, ó, uma célula defeituosa. Lembra, ó, eu tenho bem aqui uma célula e aqui eu
fiz o meu processo de mitose, que todos nós fazemos, de mitose, dupliquei as células, duas. Uma dessas células, ela é uma célula que ela começa a ser um erro, não é? É uma célula que a gente chama de célula cancerígena. Só que essa célula cancerígena, ela também se duplica, gente. Ela continua se duplicando. Então, quando eu continuo tendo a duplicação dessas células ruins, eu tenho um tumor, ok? Que não é, pode originar aí o câncer. Então, só que olha só, gente, quando aí eu posso ter a formação de nódulos, essas células que se multiplicam, elas podem aí, ó, percorrer a minha corrente sanguínea. É quando o pessoal diz assim, o câncer, ele já como é que o pessoal fala, hein? Que o câncer ele já se espalhou, não é? É porque essas células elas já foram para outras partes do corpo, ok? Num processo que a gente chama de metástase. Então, a multiplicação celular, a mitose, ela tem a ver com, o processo, não é? Desta doença tem a ver com o processo de mitose, em que as células elas se multiplicam e aí a gente vai ter algumas células cancerígenas, elas continuam se multiplicando até causar a doença. E o que causa, gente? Diversos fatores. Pode ser exposição muito ao sol, pode ser uma certa predisposição, pode ser de uma constante pode estar associado com a questão da nossa vida moderna, de alimentação ruim, não é? Existem N fatores, beleza? Falamos sobre o processo mitótico, espero que você tenha aprendido aí todas as fases, tenha gostado da nossa aula. Ok, daqui a pouco a gente vai voltar. Agora a gente vai para o intervalo, depois a gente volta com a aula da professora Gisele Palmeiras. Beijo! A sua aula continua no próximo vídeo.